Você já parou para pensar que o dinheiro é mais do que um pedaço de papel ou um número na tela do celular? Que talvez exista algo nele que reage à forma como você o enxerga e o trata. Florence Scovel Shinn, uma das mentes mais visionárias do século passado, acreditava justamente nisso, que o dinheiro é uma energia viva, sensível à vibração que emitimos. Para ela, o dinheiro escuta, observa e responde. Ele não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da forma como você se relaciona com a vida, com o divino e consigo mesmo. Essa ideia pode parecer poética, mas ela carrega uma verdade profunda. A forma como você fala sobre o dinheiro molda sua experiência com ele. Imagine uma mulher que repete todos os dias: o dinheiro nunca fica comigo, tudo é caro demais, nunca sobra nada no final do mês. Essas frases são como pequenas maldições jogadas no próprio caminho. Florence dizia que cada palavra cria um campo magnético. Quando você fala com escassez, atrai ausência. Quando fala com gratidão, atrai abundância. Por isso, ela ensinava que o primeiro passo para mudar sua vida financeira era mudar a forma como você conversa com o dinheiro. Sim, conversar. Acreditar que o dinheiro tem alma, que ele é uma força que merece respeito, carinho e reconhecimento. Ela vivia numa época em que mulheres tinham pouca liberdade e quase nenhuma autonomia econômica. Mesmo assim, suas palavras ecoavam com coragem e convicção. Enquanto o mundo desmoronava em crises e desemprego, Florence falava de fé, confiança e prosperidade espiritual. Ela dizia que o dinheiro é como um espelho, ele reflete o que você acredita sobre si. Se você se sente indigno, ele se afasta. Se você se valoriza, ele se aproxima. O dinheiro, para ela, era um professor silencioso. Ele mostra, sem julgamentos, o nível de amor próprio que você cultiva. Pense nisso. Quantas vezes você já agradeceu pelo dinheiro que tem? Mesmo que seja pouco. A maioria das pessoas o vê como inimigo, mas Florence propõe o oposto: tratá-lo como um amigo fiel. Agradecer quando chega, abençoar quando vai embora e manter sempre um tom de respeito. Ela acreditava que essa relação muda o destino. Quando você começa a ver o dinheiro como um aliado, algo dentro de você se alinha. A mente para de lutar contra e começa a cooperar. As oportunidades surgem, não porque algo mágico acontece, mas porque você se abre para enxergar o que antes ignorava. Um exemplo disso é a história de Helena, uma professora de arte que vivia angustiada por nunca conseguir juntar dinheiro. Ela dizia que o salário desaparecia como fumaça. Depois de conhecer os ensinamentos de Florence, ela mudou o hábito. Em vez de reclamar ao pagar as contas, começou a dizer: obrigada por me permitir viver com dignidade. Que esse dinheiro volte multiplicado. Poucas semanas depois, foi convidada para dar aulas particulares e sua renda aumentou sem que precisasse se desesperar. Não era sorte. Era vibração. Florence dizia que cada vez que você fala com o dinheiro, está, na verdade, falando com a energia divina que se expressa através dele. Essa energia responde ao tom da sua voz, às suas emoções, às suas crenças. Se você o trata como algo sujo ou perigoso, ele foge. Mas se o acolhe como bênção, ele floresce. Essa mudança não é teórica, é prática, transformadora e palpável. O dinheiro não é moralmente bom nem ruim, ele apenas espelha o que você emana. E talvez essa seja uma das lições mais libertadoras de todas. Prosperar não é pecado, é natural. É estar em harmonia com o fluxo da vida. Quando você aprende a conversar com o dinheiro, aprende também a conversar com a própria existência, com o Criador, com o merecimento que sempre esteve dentro de você. Florence Scovel Shinn dizia que as palavras são feitiços e que o modo como falamos determina o tipo de energia que atraímos. O dinheiro, segundo ela, entende a linguagem das emoções. Ele se aproxima de quem fala com gratidão e confiança, e se distancia de quem o amaldiçoa com medo, culpa ou desprezo. Quando você diz nunca dá, o dinheiro escapa, nunca tem o suficiente, está decretando uma sentença que o próprio universo obedece. Mas quando muda o discurso para algo como eu recebo com alegria, o dinheiro me serve com amor, ele flui livremente pela minha vida, cria um novo campo vibracional onde a prosperidade começa a florescer naturalmente. Para Florence, a relação com o dinheiro era um reflexo direto da relação com a vida. Se você vive pedindo desculpas por querer mais, o universo entende que você não está preparado para receber. Se sente culpado por prosperar,
o dinheiro se transforma em algo fugaz. Ela ensinava que o segredo estava em desenvolver intimidade com essa energia. Tratar o dinheiro como um hóspede ilustre que entra em sua casa e merece ser recebido com respeito e alegria. Cada vez que você paga uma conta, é como se dissesse: obrigado por ter vindo até mim e servido ao meu propósito. Volte quando quiser, e volte multiplicado. Essa pequena mudança de atitude gera uma revolução silenciosa. Um dos casos mais inspiradores relatados por seus seguidores é o de Clara, uma costureira que sempre acreditou que dinheiro era sinônimo de sacrifício. Ela trabalhava sem descanso e, mesmo assim, ao final do mês, nunca havia sobra. Quando aprendeu a falar com o dinheiro, passou a agradecer por cada pagamento, mesmo mais simples. Obrigada, você é uma semente de abundância, volte em dobro. Pouco tempo depois, começou a receber novos pedidos de clientes de forma quase inexplicável. Florence explicava: o dinheiro adora quem o trata bem. E o que Clara percebeu foi que o problema nunca esteve nas moedas que recebia, mas na energia com que as olhava. O dinheiro é, na visão de Florence, um mensageiro do divino. Ele não é inimigo da espiritualidade, é a forma como a vida expressa generosidade. É por isso que ela afirmava que o dinheiro tem coração. Quando você o abençoa, ele sente. Quando você o teme, ele se retrai. Quando você o rejeita, ele encontra outro lugar para ir. E quando você o honra, ele retorna multiplicado. Essa não é uma teoria mística, é uma lei energética, tão precisa quanto a gravidade. O dinheiro vai onde é amado, mas foge de onde é maltratado. Imagine se, a partir de hoje, você começasse a observar cada gasto como uma troca justa de energia. Ao invés de sentir dor ao pagar algo, sentisse alegria por poder contribuir. Essa simples mudança pode transformar completamente a sua vibração. Florence dizia que é nessa hora que muitos perdem o fluxo da abundância, quando amaldiçoam o dinheiro que sai. É como destratar um amigo na porta. Ele pensará 2 vezes antes de voltar, dizia ela com humor. E essa metáfora se encaixa perfeitamente na realidade de quem vive reclamando de contas e dívidas. A energia de escassez os mantém aprisionados num ciclo repetitivo. Quando Florence falava sobre conversar com o dinheiro, ela não estava propondo um ritual místico, mas um diálogo de consciência. Era sobre reconhecer o próprio valor, abrir espaço interno para o merecimento e permitir que a abundância fluísse. Ela via o dinheiro como uma ponte entre o mundo material e o espiritual, algo que reflete nossa fé na vida. Quem confia no divino confia também na abundância, dizia. E é por isso que ela insistia: a prosperidade não é questão de sorte, mas de sintonia. E aqui vem um convite. E se você experimentasse mudar sua linguagem agora mesmo? Que tal, em vez de dizer não tenho dinheiro para isso, começar a dizer o dinheiro virá para isso de forma perfeita? Que tal substituir estou sem dinheiro por o dinheiro está a caminho? As palavras criam realidade, e Florence nos lembrava de que o universo responde àquilo que afirmamos com emoção. Quanto mais você fala de escassez, mais o inconsciente busca confirmá-la. Mas quando você fala de abundância com fé, a mente começa a trabalhar a seu favor. Se você está sentindo essa mensagem ressoar dentro de você, aproveite esse momento. Deixe aqui nos comentários o que mais te tocou nesse ensinamento de Florence Scovel Shinn. Você já teve experiências em que o dinheiro pareceu responder ao seu estado emocional? Compartilhe com a comunidade. Sua história pode inspirar alguém que precisa dessa virada. E se essa mensagem está te fazendo pensar diferente, inscreva-se no canal agora mesmo. Esse simples gesto de presença ajuda a fortalecer essa corrente de prosperidade e faz o conteúdo alcançar mais pessoas. Você não precisa fazer isso porque eu pedi. Faça porque sente que há algo verdadeiro aqui, algo que fala direto com o seu coração. Clique no botão de inscrição e torne-se parte dessa comunidade de pessoas que escolheram mudar a forma como veem o dinheiro, a vida e o próprio merecimento. Florence Scovel Shinn dizia que a vida é um grande espelho, refletindo fielmente o que você acredita. E quando falava sobre dinheiro, essa lei se tornava ainda mais visível. O dinheiro, segundo ela, não é apenas algo que você possui, é o reflexo exato do que você sente ser digno de ter. Ele revela, de forma silenciosa, o nível de respeito e amor próprio que você mantém. Se dentro de você existe medo, culpa ou sensação de não merecimento, o dinheiro se esconde. Mas se existe confiança, gratidão e paz, ele aparece.
Por isso, ela afirmava, o dinheiro é um servo obediente, e obedece à voz que o chama. Pense em quantas vezes você olhou para o saldo da sua conta e sentiu desânimo, raiva ou frustração. Essas emoções não são neutras. Elas enviam mensagens ao universo. Florence explicava que a energia do dinheiro é sensível como a de um amigo leal. Ele percebe se é bem-vindo ou não. É por isso que tantas pessoas que vivem reclamando da falta dele parecem nunca sair do mesmo lugar. Não é azar, é vibração. O dinheiro simplesmente não se sente em casa onde há rejeição. Por outro lado, pessoas que abençoam cada pequena quantia, que tratam o dinheiro com respeito e carinho, percebem que ele começa a aparecer em formas inesperadas. Uma oportunidade nova, uma dívida quitada, um presente vindo de alguém distante. Uma das histórias mais marcantes que se inspiraram nas ideias de Florence é a de Elisa, uma mulher que trabalhava como terapeuta holística e vivia sentindo vergonha de cobrar por seus atendimentos. Ela acreditava que ajudar as pessoas deveria ser um ato sem fins materiais. Essa crença, embora parecesse nobre, a deixava exausta e sempre endividada. Um dia, lendo as palavras de Florence, ela entendeu que negar o dinheiro era negar também a oportunidade de o divino se expressar por meio da abundância. Decidiu mudar. Passou a agradecer a cada pagamento recebido e a abençoar o dinheiro que saía de suas mãos. Pouco a pouco, começou a atrair clientes que valorizavam seu trabalho, e sua renda se estabilizou. Mais do que isso, ela passou a se sentir em paz por receber. Florence ensinava que o dinheiro ama a ordem e a clareza. Quando você se sente culpado por tê-lo, cria uma barreira invisível. Quando sente medo de perdê-lo, o empurra para longe. E quando o trata como um fardo, ele se transforma num peso real. Mas quando reconhece como uma energia divina de troca, ele se torna leve. O dinheiro é inocente, dizia ela. Ele apenas amplia aquilo que você já é. Se você é generoso, ele expande sua generosidade. Se é temeroso, ele amplia seus medos. Se é grato, ele multiplica o que já tem. Essa percepção muda tudo. O dinheiro deixa de ser um vilão e se torna um espelho espiritual. Ele mostra onde há harmonia e onde há desequilíbrio. Quando você paga uma conta reclamando, está dizendo ao universo: isso me dói. E a vida responde trazendo mais situações de dor. Mas quando você paga abençoando, dizendo obrigado por poder contribuir, o universo entende, essa pessoa vibra em gratidão. E envia mais razões para agradecer. Florence também falava sobre o poder da imaginação criativa. Ela acreditava que cada pensamento molda uma realidade em formação. Por isso, orientava seus alunos a visualizarem o dinheiro entrando com alegria, como um amigo chegando de viagem. Visualizar, agradecer e confiar. Essa sequência simples criava uma espécie de reprogramação espiritual. E ela insistia, não há limite para o bem que você pode receber, exceto o que você mesmo impõe. Outra história marcante é a de Júlia, uma florista que enfrentava meses difíceis. As vendas caíram, e ela começou a repetir frases de desespero. Até que um dia, lembrando-se de Florence, decidiu mudar o discurso. Começou a conversar com o dinheiro todos os dias, com leveza. Seja bem-vindo à minha vida, eu te recebo com amor. Que você circule por minhas mãos e volte multiplicado. Dentro de poucas semanas, uma cafeteria próxima decidiu encomendar arranjos semanais e o negócio dela ganhou um novo fôlego. Júlia contou que o mais importante não foi o lucro, mas o alívio interior. O sentimento de que a vida havia voltado a sorrir para ela. Florence dizia que não há coincidências, há correspondências. O que você vibra, retorna. Se você vive desconfiando do dinheiro, ele se comporta como alguém que não quer incomodar. Mas se o trata como parte de algo maior, ele encontra prazer em permanecer. O segredo não está em correr atrás dele, e sim em criar um ambiente interno onde ele queira ficar. E talvez esse seja o maior ensinamento de todos. O dinheiro não cura feridas, ele apenas revela onde elas estão. Quando você aprende a falar com ele, na verdade, está aprendendo a curar a si mesmo. Está limpando o canal entre você e o fluxo da vida. E quando o canal se abre, tudo começa a fluir. Oportunidades, soluções, ideias, parcerias, ajuda inesperada. O dinheiro não é o fim da jornada, mas o início de um despertar espiritual. Ele é um espelho da sua fé e do seu merecimento. E quanto mais você o trata com amor, mais ele se torna um reflexo da paz interior.
Florence acreditava que esse processo poderia transformar o mundo, começando de dentro para fora. Florence Scovel Shinn sempre dizia que o dinheiro é uma das linguagens através das quais o divino conversa conosco. Ele é neutro, não tem moral, não é santo nem pecador. É apenas um mensageiro. Quando alguém entende isso, deixa de ver o dinheiro como algo sujo ou perigoso e passa a vê-lo como um símbolo de equilíbrio, um reflexo de harmonia entre o espiritual e o material. Florence lembrava que o dinheiro é energia em movimento, como um rio. Ele precisa fluir. Se você o prende por medo, o rio estagna. Se o deixa correr com gratidão e sabedoria, ele se renova continuamente. Prosperar, portanto, não é acumular. É permitir o movimento da abundância, é deixar o fluxo da vida circular através de você. Em suas palestras, Florence afirmava que o dinheiro não gosta de resistência. Ele se afasta de pessoas que o temem, que o invejam ou que o tratam como inimigo. Mas ele ama ambientes de alegria, fé e generosidade. A energia do dinheiro é sensível como uma flor, dizia ela. Ela floresce na luz da gratidão e murcha na sombra do medo. Essa metáfora, embora simples, carregava uma sabedoria profunda. O dinheiro floresce onde há reconhecimento. Por isso, Florence ensinava a prática diária de bênção. Toda vez que você recebesse qualquer quantia, grande ou pequena, deveria agradecer em voz alta, abençoando sua chegada e declarando: você é bem-vindo, você é uma bênção, traga mais do seu fluxo com harmonia. Um exemplo disso é o caso de Ana, uma mulher que vendia bolos artesanais em casa. Ela contava que vivia se sentindo inferior, achando que seu trabalho não valia tanto. Depois de conhecer os ensinamentos de Florence, passou a mudar sua atitude. Em vez de se envergonhar ao cobrar, passou a dizer internamente: meu trabalho é um canal divino, o dinheiro é a forma pela qual o universo me reconhece. A partir desse ponto, tudo mudou. Seus clientes começaram a elogiá-la mais, suas encomendas cresceram, e ela percebeu que o dinheiro era apenas um espelho da sua própria valorização. Florence dizia que, quando o dinheiro entra em sua vida, ele traz uma mensagem: você abriu espaço para o divino agir. E quando ele sai, leva outra. Confie, porque o fluxo continua. O problema é que muitas pessoas amaldiçoam o dinheiro quando ele vai embora, e isso bloqueia o retorno. Ela comparava isso a destratar um convidado querido quando ele vai embora. Dificilmente ele voltará. Mas quando você o despede com gratidão, desejando que volte multiplicado, cria um ciclo virtuoso de prosperidade. Outro ensinamento de Florence era sobre o poder da invocação. Assim como se chama um amigo para visitar sua casa, você pode chamar o dinheiro para entrar em sua vida com amor e dignidade. Dizer, por exemplo: dinheiro, você é bem-vindo aqui. Entre com alegria, permaneça em harmonia e circule livremente. Essas palavras, repetidas com fé, produzem uma mudança na vibração interna. A mente, que antes se fechava por medo, começa a abrir as portas. O inconsciente deixa de vibrar escassez e passa a vibrar merecimento. E o universo responde com oportunidades que parecem coincidências, mas que são, na verdade, correspondências. Florence também lembrava que o dinheiro gosta de propósito. Ele não vem para ser guardado por medo, mas para ser usado com sabedoria, para gerar bem, criar beleza e ampliar o amor. Quando você usa o dinheiro com consciência, ele se multiplica, dizia. Isso porque, ao servir um propósito, ele encontra um caminho para voltar. A energia do bem que você coloca no mundo retorna em forma de novas oportunidades, de portas abertas, de bênçãos inesperadas. Um exemplo comovente é o de Teresa, uma mulher que vivia com dívidas e sentimentos de fracasso. Inspirada por Florence, ela decidiu abençoar suas contas em vez de temê-las. Em vez de dizer não tenho como pagar, passou a dizer obrigada pela chance de contribuir, sei que tudo será provido. Em poucas semanas, um antigo cliente que devia meses reapareceu e quitou o valor com juros. Ela dizia que, naquele momento, entendeu o que Florence queria dizer com a fé é o canal da abundância. E aqui está o ponto mais profundo do ensinamento. Quando você muda a maneira como se relaciona com o dinheiro, muda também sua vibração em relação à vida. O dinheiro é apenas o reflexo visível da confiança invisível. Quando você acredita que há sempre o suficiente, o universo confirma. Quando você crê que falta, ele obedece também. Florence dizia que a fé e o medo são iguais em poder. Ambos são convites.
Um convida a abundância, o outro convida a escassez. A escolha é sua. E agora, pare por um instante e reflita. Como você tem tratado o dinheiro que entra e sai da sua vida? Com amor ou com indiferença? Com medo ou com confiança? Se essas palavras estão fazendo sentido para você, conte aqui nos comentários qual parte mais te tocou. Sua história pode inspirar outras pessoas a olharem para o dinheiro de uma nova forma. E se ainda não faz parte dessa comunidade de reflexão e prosperidade, inscreva-se agora. Esse gesto simples pode ser o primeiro passo para transformar completamente a forma como você atrai abundância. Quando você se une a essa corrente de aprendizado e fé, você não está apenas ouvindo sobre prosperidade, está vibrando prosperidade. É assim que o fluxo começa a se mover. Então, clique em inscrever-se, compartilhe este vídeo com alguém que você quer ver prosperar, e vamos juntos espalhar a mensagem de Florence Scovel Shinn, uma mulher que há quase 100 anos já ensinava que falar com o dinheiro é, na verdade, aprender a falar com o divino que habita dentro de nós. Florence Scovel Shinn acreditava que o dinheiro não era o problema. O problema sempre foi a forma como as pessoas se relacionam com ele. Ela dizia que a escassez não nasce da falta de oportunidades, mas da falta de harmonia interior. O dinheiro é apenas o mensageiro que revela o que está dentro de nós. Se o interior vibra medo, o exterior manifesta carência. Se o interior vibra amor e confiança, o exterior responde com fluidez e prosperidade. Essa visão muda tudo, porque tira o foco da corrida desesperada por mais e coloca a atenção na vibração que você está emitindo agora. Florence via o dinheiro como um espelho da alma. Ele reflete se há gratidão ou ressentimento, se há fé ou ansiedade, se há merecimento ou culpa. E o mais poderoso de tudo é que esse espelho pode ser limpo a qualquer momento. Quando você decide mudar sua postura, o reflexo muda. Ela dizia, a vida é um espelho perfeito, sorria para ela, e ela sorrirá de volta. Esse é o princípio que transforma o dinheiro de inimigo em aliado. Quantas vezes você já se sentiu mal ao pensar em dinheiro? Talvez tenha lembranças de discussões em casa, de momentos de escassez, de sentir vergonha por pedir ou receber. Florence ensinava que cada uma dessas memórias cria uma marca energética, e que para atrair prosperidade verdadeira, é preciso curar essa relação. A cura começa quando você perdoa a si mesmo por todas as vezes que se sentiu indigno, por todos os julgamentos que fez contra quem tinha mais, por todas as crenças que herdou de gerações que temiam o dinheiro. Quando você perdoa, o canal da abundância se abre, dizia ela. Um exemplo profundo vem da história de Beatriz, uma mulher que cresceu ouvindo que dinheiro é sujo e que quem tem muito, perde a alma. Mesmo sem perceber, ela carregava essas frases como leis dentro de si. Trabalhava muito, mas nunca havia progresso. Até que um dia, ao ler as palavras de Florence, decidiu reescrever sua história. Começou a afirmar todos os dias, eu permito que o dinheiro limpo e abençoado flua em minha vida. O dinheiro é a expressão da generosidade divina. Aos poucos, sua mente se libertou da culpa. Em poucos meses, recebeu uma proposta de sociedade e começou a prosperar com leveza. Ela dizia que o maior milagre não foi o dinheiro em si, mas a paz interior de saber que merecia recebê-lo. Florence insistia que o dinheiro é um grande professor espiritual. Ele mostra onde você ainda duvida do divino. Se você teme perder, é porque acredita que o universo não proverá. Se sente culpa por ter, é porque ainda confunde prosperidade com egoísmo. E se julga quem próspera, é porque ainda rejeita essa energia dentro de si. Nada muda lá fora até que você mude por dentro, repetia. E por isso, falar com o dinheiro era, na verdade, uma prática de autoconhecimento. Ela ensinava que o dinheiro, quando tratado com reverência, se transforma em um instrumento de cura. Cura do medo, da vergonha, da sensação de não merecer. Cada vez que você abençoa uma nota, paga algo com gratidão ou agradece antes de receber, está curando uma parte de si. É como se dissesse à vida, eu confio em você. Eu confio no fluxo. Eu confio em mim. E a vida, em resposta, envia novas oportunidades para confirmar essa fé. Florence também acreditava na força do coletivo. Quando várias pessoas começam a falar com o dinheiro com amor, a energia da abundância se multiplica. Ela dizia que cada pensamento de prosperidade é uma semente plantada no jardim da humanidade. Imagine se uma comunidade inteira começasse a agradecer pelo dinheiro que circula, a abençoar as trocas,
a desejar prosperidade para os outros. Essa corrente criaria uma onda de cura coletiva, transformando a maneira como o mundo lida com o valor, com o trabalho e com a generosidade. E talvez esse seja o verdadeiro legado de Florence Scovel Shinn, não ensinar a enriquecer, mas ensinar a reconciliar-se com a abundância. Porque quando você se reconcilia com o dinheiro, você se reconcilia com a vida. O dinheiro deixa de ser uma fonte de tensão e passa a ser um canal de expressão. Ele serve para criar, abençoar, compartilhar. Ele se torna um meio de manifestar amor no mundo físico. No final de seus ensinamentos, Florence sempre fazia perguntas que atravessavam o coração. Como você tem falado com o dinheiro? Com respeito ou com medo? Você o trata como amigo ou como inimigo? Quando ele sai da sua vida, você o abençoa ou o amaldiçoa? Essas perguntas continuam ecoando até hoje, porque revelam um ponto central. O dinheiro só responde à forma como é recebido. Agora imagine, se, a partir de hoje, cada vez que você recebesse ou gastasse dinheiro, o tratasse como uma presença sagrada. Se dissesse, obrigado por me servir, vai e volte multiplicado. Se abençoasse suas contas antes de pagá-las e abençoasse as notas antes de usá-las. Essa prática simples criaria uma transformação silenciosa e poderosa. O medo se dissolveria, a culpa desapareceria e o dinheiro passaria a circular com leveza. E é isso que Florence chamava de a verdadeira prosperidade, viver em harmonia com o fluxo da vida. Ela dizia que a abundância é o estado natural da alma, e que o dinheiro é apenas uma das formas através das quais esse estado se manifesta. Quando você se abre para essa verdade, a vida inteira muda. As oportunidades aparecem, as relações se fortalecem, e a paz substitui a preocupação. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, escreva nos comentários o que mais te marcou. Conte sua história. Compartilhe com a comunidade o que você já viveu, o que aprendeu, ou o que deseja transformar. Há sempre alguém que precisa ouvir o que você tem para dizer. E se ainda não faz parte desse movimento de despertar e prosperidade, inscreva-se no canal agora. Este é o seu espaço, o seu momento de se reconectar com o fluxo divino que Florence Scovel Shinn tanto falava. Aqui, a gente acredita que prosperar é uma forma de honrar a vida. E quando você se inscreve, compartilha e participa, você faz parte de uma corrente de fé e abundância que cresce a cada dia. Que o dinheiro, a paz e a alegria circulem livremente na sua vida, e que você se lembre sempre, o dinheiro vai onde é amado.